E o Corinthians tomou uma decisão definitiva sobre Sérgio Ramos. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica esse assunto e fala ainda de uma boa e de uma péssima notícias no São Paulo. Informação importante no Palmeiras, recorde de arrecadação com 10 meses da atual temporada. E os números do Verdão na comparação com os do São Paulo são impressionantes. Bora falar também sobre o Cruzeiro de olho em Luiz Felipe, zagueiro ítalo-brasileiro. Te acrescento ainda sobre o Santos, que pretende anunciar ainda nessa semana seu novo técnico, tem negociações avançadas. O Flamengo tomando uma decisão sobre contratações para o próximo ano. Como é que pode ficar o grupo da morte do Mundial de Clubes da FIFA marcado para o ano que vem? Te conto as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Deixa eu contar qual a minha sugestão para o jogo dessa terça e outras partidas da quarta-feira na 1xBet. Estou imaginando a vitória do Corinthians contra o Bahia na noite dessa terça. Na quarta, a vitória do City contra o Nottingham Forest, do Liverpool contra o Newcastle e do Chelsea contra o Southampton. Se essa combinação bater, os meus R$30 vão se transformar em R$171. Isso porque a cotação ficou excelente de R$5,70. Para você fazer essa ou qualquer outra aposta na 1xBet é simples. Link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro. Se puder usar o promo code Nicola para que o pessoal saiba que você veio daqui, é super importante. Para completar, é importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre a minha portuguesa, que já conheceu a tabela do Paulistão. Confesso que eu não gostei. Estreia contra o Palmeiras fora de casa, depois pega o Novo Horizontino em casa, a Ponte Preta fora, o Mirassol fora e o São Paulo como mandante. Início assustador para a minha portuguesa. Já a vaquinha virtual para o pagamento do financiamento do estádio do Corinthians segue indo bem. R$25 milhões de receita, arrecadações, em pouco menos de uma semana. A campanha havia sido lançada na quarta-feira da semana passada. Quero contar ainda que Carlo Ancelotti, o técnico do Real Madrid, admitiu ter assistido à final da Libertadores de olho num possível adversário na final do Intercontinental de Clubes, marcado para dezembro. O Ancelotti, inclusive, fez vários elogios ao Botafogo, abre aspas, os jogadores do Botafogo fizeram uma partida fantástica, fecha aspas. Vocês lembram do Aleph Manga, né? Jogador do Curitiba, mais novo reforço do Avaí. Ele faz parte de um pacotão de 4 atletas anunciados pelo time catarinense. Eduardo Brock, zagueiro, Pedro Castro, lateral direito, e o atacante Kleber também vão se juntar ao Aleph Manga no Avaí, que disputa a Série B. Para completar o giro de notícias, contar que o Grêmio anunciou que rescindiu de forma com acordo, em comum acordo, o contrato de Duqueiroz, volante revelado no Corinthians e que pertence ao Zenit, estava emprestado até o fim da temporada, disputou apenas 28 jogos com a camisa tricolor. Enquanto isso, Paulinho, atacante do Atlético Mineiro, pode ficar de fora dos 5 primeiros meses da próxima temporada. Todo mundo sabe da necessidade de uma cirurgia na canela e o tempo de recuperação vai de 4 a 5 meses. Preciso falar agora sobre a chance de termos um grupo da morte no Super Mundial de Clubes. O sorteio dessa competição, que acontece entre junho e julho do ano que vem, acontecerá nessa quinta-feira às 3 da tarde, tá? Já havia contado para vocês nessa segunda-feira que Flamengo, Palmeiras e Fluminense estão no pote dos cabeças de chave. Isso vai permitir aos brasileiros uma enorme vantagem. Isso porque eles fogem de um confronto contra times europeus. Só para vocês entenderem algumas das regras desse sorteio. Não pode jogar contra times da mesma confederação. Então, por exemplo, Flamengo e Botafogo fica inviável. Palmeiras e Botafogo fica inviável, apesar de Palmeiras, Flamengo e Fluminense estarem no pote 1 e de Botafogo estar no pote 3. A única exceção é em relação a times europeus. Isso porque são 12 europeus e só 8 grupos. Então dá para dizer que 4 grupos terão 2 europeus cada. O Flamengo, o Palmeiras e o Fluminense, como cabeças de chave, escaparam de um grupo com 2 europeus. Eles vão enfrentar apenas um europeu. Fiz algumas simulações aqui para você entender as possibilidades. O que dá para dizer é que o Botafogo dificilmente vai escapar de um grupo complicado. O Botafogo pode, por exemplo, cair com o Real Madrid ou Manchester City num pote 1.
Juventus ou Atlético de Madrid no pote 2. Aí o Botafogo viria no pote 3 e ainda poderia pegar um Inter Miami vindo do pote 4. Então, só para deixar mais específico, mais claro, um grupo com Manchester City, Juventus, Botafogo e Inter Miami. Esse pode ser um dos cenários que o Botafogo enfrentaria no sorteio da quinta-feira. Já os times brasileiros vão ter uma situação um pouco mais tranquila. Daria para imaginar, por exemplo, um Flamengo, Chelsea, que talvez seja o time mais chato do pote 2, Al Hilal e Inter Miami. O Flamengo, o Palmeiras e o Fluminense não serão os favoritos para mim do grupo, mas eles vão surgir como talvez a segunda força, tentando a classificação, só os 2 primeiros de cada grupo passam para a próxima fase. Se ficar alguma dúvida sobre esse Super Mundial de Clubes, escreve aí nos comentários que eu respondo. Combinado? Bora falar agora sobre o Flamengo. Ninguém sabe ao certo como é que vai ficar o rubro-negro para 2025, até porque a eleição marcada para o dia 9. Mas o planejamento da atual diretoria é de que a janela de janeiro de contratações seja menos impactante do que as últimas duas. Vale a lembrança de que no início da temporada de 2024 o Flamengo fez compras pesadas, como por exemplo a de De La Cruz, comprado à vista junto ao River Plate numa operação de 18 milhões de dólares. Ao longo do ano, outros reforços de impacto chegaram, mas um dos homens do departamento de futebol, Bruno Spindel, projetou da seguinte maneira o planejamento do Flamengo no seu departamento de futebol, abre aspas para ele. O Flamengo não comenta nomes, mas tem uma série de atletas de todas as posições que o scout sempre coloca à disposição da comissão técnica. O clube, na janela de julho, já antecipou bastante do planejamento do ano que vem. Depois que acabar o campeonato e com o novo presidente, o planejamento estará à disposição e com certeza o Flamengo terá um elenco forte para brigar por todas as competições. A avaliação do grupo da situação é de que não há necessidade nem dinheiro para grandes investimentos. Resta saber se o BAP, que é a oposição, o Maurício Gomes de Matos, que é uma terceira via, se um deles vencer, se eles pensam dessa maneira. Bora falar agora sobre o Santos, que está desistindo da contratação de Luiz Castro. O técnico português não responde ao pedido do Santos por uma posição definitiva. Diante disso, o Santos avança nas tratativas com outro técnico. Inclusive, eu ouvi de uma pessoa bem informada relacionada ao Santos de que o Peixe pode anunciar nas próximas horas o seu novo comandante. Existe uma especulação de que Renato Gaúcho será o técnico do Santos, mas para que o Santos anuncie o Renato Gaúcho por agora, não sei se seria algo viável, levando em consideração que o Renato tem contrato com o Grêmio até o fim da temporada e ainda disputa mais 2 jogos no Campeonato Brasileiro. Gustavo Quinteiros, do Vélez Sarsfield, está em meio à disputa do Campeonato Argentino, em que o Vélez tem chances de título. Será que houve uma reviravolta e o Pedro Caixinha se entendeu com o Peixe? Coisa de uma semana atrás, antes do surgimento do nome do Luiz Castro, Caixinha chegou a receber proposta, mas havia dito não ao Peixe. Só para completar em relação ao Santos, Eduardo Vargas, 34 anos de idade, jogador do Atlético Mineiro, e Rony, palmeirense, foram sugeridos ao Santos e os 2 nomes agradaram. Bora falar agora sobre a chance de o Cruzeiro contratar um zagueiro ítalo-brasileiro. Talvez você não se lembre, mas Luiz Felipe, hoje com 27 anos de idade, formado na base do Ituano e com passagens por Salernitana, Lazio e Betis, está nos planos do Cruzeiro, informação do meu amigo Thiago Fernandes. Hoje, o Luiz Felipe atua pelo Al Ittihad da Arábia Saudita, atua em modo de dizer, ele está machucado e só fez uma única partida, 20 minutos, desde que o campeonato saudita começou na atual temporada. O contrato é longo, mas existe uma possibilidade real de negociação. Jogador que se naturalizou italiano e chegou a defender a seleção da Itália. Jogou pelo Calcio, jogou pela Azzurra, uma partida oficial, algo interessante, o que mostra que ele tem talento, especialmente por ser zagueiro e jogar na seleção onde o sistema defensivo é tão importante. O Cruzeiro também negocia com o Alderete, zagueiro paraguaio que pertence ao Getafe, mas as tratativas seguem complicadas. O clube espanhol tem pedido uma quantia financeira bastante alta. Hora de falar sobre o Palmeiras com contas muito interessantes. Verdão divulgou detalhes do seu balanço referente a um mês de outubro. 140 milhões de receitas nesse mês. A previsão era muito, mas muito inferior a essa, e o boom, esse valor tão alto, se deu pelo pagamento de 103 milhões de reais feito pela W Torre ao Palmeiras por conta de uma série de utilizações
relacionadas ao Allianz Parque. Coisa de muito tempo que a W Torre não fazia o pagamento, houve um acordo entre as partes e a W Torre fez essa quitação de 103 milhões de reais. Até por isso a receita bateu 140 milhões de reais. Com mais esse mês extremamente positivo, o Palmeiras alcançou 1 bilhão de reais de receitas pela primeira vez em sua história. Nunca o Palmeiras havia alcançado esse número e consegue bater 1 bilhão no 10º mês do ano, ainda restam novembro e dezembro. O recorde até então pertencia ao ano de 2021, quando o Palmeiras havia faturado 972 milhões de reais. Esse número foi muito impulsionado pelo título da Libertadores de 2020, que foi jogado em 21 e por consequência o pagamento do prêmio aconteceu em 2021, além do bicampeonato na Libertadores naquela mesma temporada. Se o Palmeiras tem arrecadado bastante, tem gastado também. Foram 788 milhões de reais com despesas operacionais nos 10 primeiros meses do ano. De qualquer forma, o superávit do Palmeiras é pesado. 191 milhões de reais de receita. Ou seja, entre tudo aquilo que arrecadou e gastou, sobraram ao Palmeiras 191 milhões de reais nos 10 primeiros meses do ano. A previsão, a estimativa é de que o Palmeiras fechasse o mês de outubro com 4 milhões e 800 mil reais no azul. E aí, só a título de comparação, se o Palmeiras registrou até outubro desse ano 191 milhões de reais de superávit, o São Paulo registrou até setembro desse ano 191 milhões de reais de prejuízo, só para você entender o momento dos dois clubes. Para completar, em relação ao Verdão, dívida com a Crefisa de Leila Pereira é de apenas 2 milhões e 700 mil reais. Ela certamente será quitada ao longo dos meses de novembro e dezembro. No início dessa temporada, o Palmeiras devia 69 milhões de reais à empresária. Bora falar agora sobre o Corinthians, que desistiu de vez de Sérgio Ramos. Negociações acontecem há pelo menos 4 meses. Antes do fechamento da segunda janela, o Corinthians sugeriu por 2 vezes que enviasse representantes até a Espanha, onde se encontrariam com Sérgio Ramos para tentar sacramentar o acordo. Em meio às negociações, o Corinthians apresentou o mesmo projeto que convenceu o Memphis Depay a fechar com o Timão, mas com o Sérgio Ramos a conversa sempre foi diferente. O zagueiro espanhol de 38 anos de idade, que já vestiu as camisas da seleção espanhola e também do Real Madrid, nunca demonstrou muita vontade de jogar no Timão. Questão financeira também sempre foi um impeditivo, salário nas alturas, outro problema, o histórico de lesões recentes de um atleta que viria para o Brasil para disputar o calendário mais complicado e maluco da sua carreira. Por aqui joga-se em média pelo menos 70 partidas por ano. Diante desse cenário, o Corinthians segue em busca de um zagueiro para o próximo ano, mas não conta mais com o Sérgio Ramos. Há outras alternativas sendo debatidas pelo departamento de futebol. Só para completar em relação ao Timão, contar que a desembargadora que havia concedido uma liminar na noite dessa segunda-feira, impedindo a realização da reunião do Conselho Deliberativo que poderia determinar o impeachment do Augusto, essa desembargadora é irmã de um dos conselheiros do Timão, que inclusive apoia o Augusto e era contrário ao impeachment. Essa informação foi confirmada pelo pessoal da oposição, que está tentando caçar essa liminar, entendendo que há um conflito de interesses. Como é que uma desembargadora dá uma decisão a favor ou que beneficia o irmão dela, que é conselheiro do Corinthians. Preciso fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo com uma boa e uma má notícia, ambas relacionadas a Rian Francisco. Se você não ouviu falar sobre esse menino, calma, certamente esse nome vai aparecer bastante. Só 18 anos de idade, acabou de completar 18 anos e é muito artilheiro nas categorias de base do Tricolor. Nessa temporada, em que ele disputa quase todo ano com 17 anos, no Sub-20 foram 38 gols e 11 assistências em 52 jogos. Os 2 últimos gols na segunda-feira, na vitória por 3-2 de virada contra o Palmeiras, que valeu ao São Paulo o título da Copa do Brasil Sub-20. Foi 3-2 e ele marcou 2 vezes. A má notícia relacionada... Vou começar pela boa. A boa notícia relacionada ao São Paulo e ao Rian Francisco. Durante essa renovação de contrato que foi fechada há semanas, o São Paulo adquiriu mais 30% dos direitos econômicos que pertenciam ao SK Brasil, do Edmilson. A operação custou 1 milhão de reais e dessa maneira o São Paulo passa a ter 100% dos direitos econômicos do atleta. Então, se o Rian Francisco for vendido na semana que vem ou daqui 3 anos, o São Paulo fatura toda a grana que for depositada pelo clube interessado. A má notícia, porém, diz respeito ao valor da multa rescisória para clubes do exterior.
a multa de apenas 6 milhões de dólares, que hoje equivalem a mais ou menos 36 milhões de reais. Confesso que fiquei absolutamente surpreso quando eu soube da notícia. Como um jogador de só 18 anos, com um enorme potencial do Rian Francisco, assina um contrato cuja multa pro exterior é de 6 milhões de dólares. A multa no Brasil bastante alta, super elevada, nenhuma chance de um clube brasileiro contratá-lo. Mas essa multa do exterior me chamou bastante atenção. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre o tema. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!